Olá, galera. Essa aqui é a dúvida de uma aluna nossa. Olha só. O iate sobe um rio retilíneo com velocidade constante em relação à água. A velocidade do rio em relação às margens também é constante. Ao passar por baixo de uma ponte, o bote salva-vidas do iate cai no rio sem que o piloto perceba e flutua rio abaixo arrastado pela correnteza. Então desenhei aqui o bote, daí percebe o seguinte, ó. O bote ele vai se movimentar carregado pela correnteza, então ele vai ter a mesma velocidade da correnteza do rio, ok? O piloto só percebe que perdeu o bote 2 horas depois. Nesse momento ele vira o iate e segue rio abaixo para recuperar o bote, mantendo a mesma velocidade que antes em relação à água. Quer dizer, né? A velocidade dada pelo motor do barco, aqui está o iate, em relação à água, permanece a mesma tanto na ida quanto na volta. Entendeu, né? O barco estava subindo o rio, o bote se solta e desce arrastado pela correnteza. Enquanto isso, o barco vai indo, né? 2 horas depois, o cara que está pilotando o iate aqui, ó, percebe e volta para tentar resgatar o bote. Ok? Determine a velocidade do rio em relação às margens, sabendo que o bote é recuperado 12 quilômetros abaixo da ponte. Despreze o intervalo de tempo gasto para virar o iate. Quer dizer o seguinte, né? Nesse tempo que o barco vai e volta, o bote desce o rio 12 quilômetros. Então eu vou marcar aqui, ó, que a distância percorrida pelo bote é de 12 quilômetros durante o tempo que o barco leva para ir e voltar. Como eu quero saber qual é a velocidade do rio, da correnteza, né? E ela vai ser igual à velocidade do bote, eu posso calcular a velocidade da correnteza simplesmente dividindo a distância que o bote percorre pelo tempo que ele desce o rio, que é exatamente o tempo para o barco ir e voltar. A dúvida é aqui, ó, como calcular esse tempo? Bom, a gente pode resolver essa questão de forma muito simples se a gente fizer uma pequena mudança de referencial. A gente está considerando todos esses movimentos em relação à margem, ok? Em relação à margem, o barco vai e volta e o bote desce o rio. Agora, se eu considerar a água como referencial, um ponto na água, ou o bote como referencial, o bote fica em repouso, percebe isso? E o barco vai e volta, com a mesma velocidade em relação ao bote. Consegue entender isso? É como se tu estivesse numa esteira rolante, né? Tu e um cara, daí tu vê um cara se afastar de ti e se aproximar depois, beleza? E em relação à esteira, tu vai ficar parado e só o cara que se movimenta. Então, em relação ao bote, ou em relação a uma pá dentro do bote, ou um pouco de água do lado do bote, aqui tanto faz, o bote fica parado e o barco vai e volta com a mesma velocidade. Bom, se o barco vai e volta com a mesma velocidade, a gente pode pensar que ele gasta o mesmo tempo na ida e na volta, concorda? Então, se o barco fica 2 horas indo para frente, para chegar no bote depois, ele tem que andar mais 2 horas. E a distância que ele percorre na ida em relação ao bote, ok? É igual à distância que ele percorre na volta, certo? Então, o tempo total aqui, ó, vai ser de 4 horas. E a questão daí fica muito simples, né? A velocidade da correnteza vai ser 12 dividido por 4, que dá 3 quilômetros por hora. Percebe que não interessa a velocidade do iate, né? Só interessa o fato de, em relação ao bote, o barco ir e voltar com a mesma velocidade. Ok? Valeu, hein?